dar um treino aqui, gente, tá ótimo. Climinha de montanha, vamos lá. E aí galera, tudo bom? A gente tá aqui hoje com a Anete, que nem precisa apresentar, né? 7 vezes campeã mundial, mais uma sem kimono, 3 vezes campeã do TCC. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Bom, galera, primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar e contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei a fazer jiu-jitsu em 97, no século passado, basicamente. Um amigo meu me introduziu ao jiu-jitsu e eu agradeço muito a ele por isso. Não tenho mais contato com ele, mas se eu tiver contato com ele um dia, eu vou agradecer muito e dar um abraço bem grande dele por ter me apresentado ao jiu-jitsu. E eu fazia escalada, assim, escalada esportiva, e esse meu amigo me viu escalando e falou: pô, você tem uma pegada boa, o jiu-jitsu ele é tudo sobre pegada, então você poderia fazer uma aula experimental. O que me intrigou muito no jiu-jitsu foi que uma pessoa pequena, uma pessoa, né, no caso, um garoto que estava no momento treinando, que era menor que a maioria das pessoas da aula, e ainda assim ele conseguia fazer as técnicas, ele era muito habilidoso. E eu falei: como é que aquele garoto pequenininho consegue ganhar daquele garoto grande, daquele cara grande? Quero aprender esse negócio aí. Né? E me encantei com o jiu-jitsu. Na época eu estava em busca de emprego, tinha saído da escola, foi tudo assim mais ou menos ao mesmo tempo, estava me formando, completei a escola, estava indo para a faculdade, então estava buscando assim, né, maneiras de me sustentar, saindo da aba dos pais um pouco. Fui numa aula experimental com o meu primeiro professor, que foi o Fernando Cruz. E expliquei para ele. Na primeira aula, me apaixonei pela aula, mas não queria ser desrespeitá-lo e pedir um desconto. Então, eu humildemente, depois do professor, eu gostei muito, mas infelizmente meu pai está numa condição um pouco difícil agora e não tenho condições de pagar a mensalidade, está um pouco puxado. Ele: então vamos fazer o seguinte, 50%? Eu falei: não tava bom, né? Mas eu falei: tá bom, tá ótimo, 50%. E treinei e paguei 50%, né, da mensalidade na primeira vez, no primeiro mês, e no segundo mês ele falou: Anete, olha, vem treinar, não precisa pagar mais nada não, você vem, só vem treinar. E eu agradeço muito a ele por ter me dado essa oportunidade, porque na época, né, quem ia dar uma oportunidade para uma faixa branca, né, começando? Ele realmente se comoveu com isso, né? Tipo assim, não, ela tá ali, tá direto, vem todos os dias, era uma pessoa muito assídua nos treinos, e ele me deu essa oportunidade, que foi uma oportunidade de vida hoje, né? Hoje em dia eu tô lá nos Estados Unidos, podendo viver do jiu-jitsu. Muitas pessoas falam: poxa, eu queria estar no seu lugar, poxa, como é que eu faço? Pessoas que hoje em dia têm um diploma, são médicos e, né, largaram tudo para se dedicar ao jiu-jitsu. Então eu vejo assim como um privilégio. Eu sou uma pessoa muito privilegiada e abençoada por ter tido essa oportunidade. Bom, então basicamente foi assim que eu comecei no jiu-jitsu, com essa oportunidade. Depois de um tempo, parei por quase 2 anos, digamos assim, depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, por conta de um relacionamento. E que também foi um outro aprendizado na minha vida, que eu, depois desse relacionamento, eu decidi que nada poderia me afastar do que eu queria fazer. E o que eu queria fazer, eu queria ser melhor no jiu-jitsu, e eu busquei o melhor caminho, a melhor pessoa que poderia me direcionar para conquistar esse sonho. Mas no início, assim, foram algumas dificuldades, sendo a única mulher da academia. A gente não era muito levada a sério pelos homens, né? Assim, a academia, basicamente, eu era a única mulher da academia, então era totalmente, né, aquele ambiente só masculino, não tinha nada assim, mas era engraçado que eu era como se fosse assim a flor entre os cravos, né, tipo assim. Sempre mostrei pra eles que eu tava ali pelo jiu-jitsu, e era engraçado que meu professor, uma vez ele falou pra mim, o primeiro professor falou pra mim, tinha alguns meninos que vinham fazer as aulas e tal, e eu sempre falava: poxa, professor, mas ele falou assim: Anete, você tem que parar de bater nas meninas, Anete, você não tá vendo, elas não ficam, eu tô com medo de você. E eu falei: poxa, mestre, que isso, eu trato elas, estão super bem, mas elas não querem ficar aqui por causa do jiu-jitsu, elas estão aqui pra arrumar um namorado e tal. Ele: não, Anete, você tava indo muito duro com ela, tenho certeza. E hoje em dia, voltando assim, pensando um pouco naquela época, pensando um pouco em mim naquela época, realmente, de repente, eu poderia ter sido um pouquinho dura com as meninas mesmo, eu deveria ter tratado elas com um pouco mais de carinho. Mas a gente, no começo, a gente é muito mal interpretado, porque a maioria das pessoas que iam numa academia de jiu-jitsu, elas iam também porque queriam fazer um exercício, mas por como o jiu-jitsu só tinha homens, e as meninas iam pra lá, tipo, né, pra admirar a paisagem, tipo, dar um rolinho assim, mais ou menos, mas, eu vou lá, tipo, tem esse garoto lá, bonitinho e tal. Acho que o ambiente mudou
está muito mais acolhedor com as mulheres. Muito, né? muito. Antigamente eu acho que assustava um pouco mais. E era assim, até estranho, você tipo assim, como é que eu vou treinar com essa, eu não sei nem como é que eu vou treinar com ela, como é que eu vou, né, treinar, vou machucar, porque eles não tinham noção do quanto a gente é resistente, do quanto a gente é forte. E eu acho que foi importantíssimo isso, assim, eu ter continuado, eu ter perseverado, porque hoje em dia, assim, eu me considero uma pessoa muito forte. O jiu-jitsu me ajudou muito a construir o meu caráter, a minha personalidade. No início, assim, para você passar por todo esse processo de discriminação, de você não é, tipo assim, por que você está fazendo aqui? Esse não é o seu ambiente, também me fez crescer muito no jiu-jitsu, na luta também. Me fez querer ser melhor tipo assim, eu não tô aqui por causa de você, tô aqui por causa do jiu-jitsu. E além de ser mulher, assim, a impressão que eu tenho às vezes é que antigamente tinha muito mais uma mentalidade assim, não, tá vindo uma pessoa nova, vamos treinar pra ele odiar e apanhar e nunca mais querer voltar aqui. E assim, não tem que ser assim, sabe? Exatamente. A gente tem que tratar bem quem tá chegando e, enfim, a pessoa vai amadurecendo, né? Vai aprendendo como é que a banda toca, mas você não tem que, tipo... Eu tenho até uma história engraçada sobre isso, assim, não tão antiga, mas um pouco mais recente, de quando eu mudei para os Estados Unidos. Porque quando a gente foi para lá, a mentalidade, a gente foi criada, ainda mais eu vim do old school jiu-jitsu, né? Não sei nem se tem isso, porque eu não me considero old school, nem meu jiu-jitsu é old school. Eu procuro aprender tudo e amo aprender jiu-jitsu. Mas quando a gente se mudou pra lá, a mentalidade ainda estava muito forte desse negócio de você tem que provar que o seu jiu-jitsu é o melhor, que nós somos os melhores. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, isso mudou um pouco, porque você tem pessoas que viajam, às vezes a trabalho. Então o cara vem de um outro país a trabalho para sua cidade, ele vai buscar uma escola de jiu-jitsu, aí se você, né, trata o cara dessa forma, ele não volta mais. Então tem esse nosso aluno que o nome dele é Dennis Voss. Quando ele foi treinar na nossa academia, ele foi treinar a primeira vez e ele, cara, eu amei essa academia, vocês me trataram super bem. Eu fui em outras escolas e as pessoas, tipo assim, não foi assim tão acolhedor quanto foi aqui. E eu me lembro que eu falei assim, o aluno que estava, um dos nossos alunos que era, tipo, se aquela pessoa que você, tipo, vê um visitante, você, fica de olho aí e tal. E eu falei pra ele, vai assim, mas vai devagar e tal, tipo, vai sentindo. E a gente se identificou assim de primeira, então, mas ele se mudou para Chicago depois disso, ele gostou tanto do jiu-jitsu, hoje em dia ele casou, né? Tem uma esposa dele de lá de Chicago também, compraram uma casa lá. Mas é engraçado como isso, né, essa cultura pode, né, atrasar até esse lado, né, de você fazer novas amizades, de você abrir mesmo, né, não ficar só naquele mundo de, não, tem que ser casca grossa, o cara tem que ver, né, isso ainda bem que eu acho que mudou bastante também. Não, e todo mundo reforça muito essa coisa do jiu-jitsu ser um estilo de vida, então assim, tem que ir muito além daqui dentro e de trocar porrada aqui dentro. É bom, tem que evoluir. Eu acho que várias coisas. Na nossa escola, aqui na nossa escola, a gente tem a etiqueta do dojo, que são itens que não foram criados por nós, mas que vêm de gerações e gerações do jiu-jitsu. Eu acho que é importante você manter essa cultura, você manter as suas origens, você saber de onde você veio, você saber que o jiu-jitsu não é só um esporte. Não é só aquele negócio da competição. Que eu acho que hoje em dia também isso está um pouco assim, tá ao extremo, né? A pessoa, tipo... E a rede social também facilitou isso, porque a pessoa se sente mais do que ela é. Se sente, eu sou um superstar, eu sou, tipo... né? Mas ele não faz aquele processo que a gente passou de começar lá de trás e você não ter nenhum tipo de reconhecimento, que é uma experiência, tipo... engrandecedora. Você aprende um passo a passo, você começa, né, do início, digamos assim. Você já não chega lá, tipo, eu já comecei, porque o meu Instagram, eu pareço legal no meu Instagram, eu vou ter, já me sinto mais do que eu sou. Então, pra gente, assim, realmente, eu acho que o trabalho que foi feito, de você começar e, né, tipo, arar o caminho, vamos lá, gente, agora vamos plantar. E esse é o trabalho que não pode ser esquecido.